Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Faz parte de um projeto novo que eu tenho, porque eu quero fazer um formato mais dinâmico de informação. Então, aqui quem já me conhece, né, eu tenho mania de longas aulas de duração, porque realmente eu falo muito. Eu gosto de falar sobre detalhes, eu gosto de falar muito, de explicar minuciosamente, mas eu quero fazer um outro formato também de passar conhecimento para vocês, que é um formato mais dinâmico, que vai te possibilitar aí assistir as aulinhas entre um atendimento e outro, para facilitar a sua prática clínica, né, e para te ajudar aí com alguns conceitos importantes dentro da sua prática. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Manuela Recoderi, eu sou médica, me especializei em dermatologia e aí eu subespecializei em tricologia médica. E já tem aí 8 anos que eu não atendo mais doenças de pele, atendo exclusivamente as doenças do cabelo e do couro cabeludo. Então, hoje eu quero dar início, né, a esse projeto e a gente vai falar de um tema super relevante. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que vai me assistir já pegou uma paciente com o quadro que a gente vai falar hoje, que se chama eflúvio telógeno pós-parto. Ou seja, é aquela queda capilar que acontece com a mulher que ganhou neném e um tempinho depois o cabelo começou a cair, tá? Então a gente vai falar de uma maneira dinâmica e rápida, conceitos importantes que vão nos ajudar na nossa prática clínica, tá? Então, primeiro de tudo, o que é o eflúvio telógeno pós-parto? Então, é aquela mulher que teve bebê e mais ou menos por volta do 3º mês, podendo variar, tá? Tem mulher que é um pouquinho mais, mulher um pouquinho menos, mas a média é que em volta ali do 3º mês, o cabelo dessa mulher comece a cair muito. E aí ela vai falar, o meu cabelo está despencando. Então é aquela mulher que vai pentear o cabelo, cai muito cabelo, que vai lavar o cabelo, cai muito cabelo. Muito diferente do padrão de normalidade dela, né? Porque a gente sabe que o cabelo cai normalmente todo dia um pouquinho, né? Isso é a queda diária normal, é o nosso fisiológico, é a maneira como os fios se renovam. E aí essa mulher, ela tem um valor muito acima do padrão de normalidade dela, que começa a acontecer mais ou menos ali por volta dos 3 meses do pós-parto. E aí a gente tem vários conceitos errados de por que essa queda acontece. Então, o que eu mais escuto é porque eu estou amamentando, é por causa da anestesia do parto, enfim. Depois vocês me ajudem aí a falar o que vocês já escutaram que pode ser a causa desse aumento da queda. E nada disso é verdadeiro, tá? Inclusive, a gente sabe que não é anestesia, porque tem mulheres que têm parto normal, sem anestesia, e que a queda acontece mesmo assim. E a gente sabe que existem pacientes que passam por cirurgias com anestesias e elas não têm essa queda. E a gente sabe também que não é por causa da amamentação, porque existem mulheres que não amamentam e mesmo assim passam por essa queda. Então, na verdade, é muito importante que a gente entenda a fisiopatologia dessa queda, ou seja, o porquê essa queda acontece, para a gente conseguir orientar as nossas pacientes, tá? Então, é o seguinte, eu sempre gosto de contar uma historinha assim para as minhas pacientes. Olha, o nosso cabelo, ele tem que cair todo dia um pouquinho, né? É fisiológico, então ele não cresce, um fio de cabelo, ele não cresce continuamente para todo sempre, ele cresce em ciclos. Então, o fio nasce, cresce, fica um tempo em crescimento, de repente ele interrompe o crescimento, cai. Naquele mesmo lugarzinho vai nascer um outro fio que vai crescer, ficar um tempo crescendo, interromper, cair. Então, o nosso cabelo, ele faz isso, né? Ele cresce em ciclos. E aí, o que acontece? Vamos supor que a paciente ficou grávida hoje. E aí, os hormônios, né, da gravidez começaram a ser super produzidos. Um minutinho.
só pra eu hidratar, porque eu falo, né? E aí, esse cabelo, então, os hormônios começaram a ser produzidos, começaram a aumentar. E aí, gente, existe um hormônio que ele consegue segurar o fio que estava programado para cair. Então, por exemplo, vamos supor, a mulher tá grávida e ela tem um fio que estava programado para cair hoje. O que acontece com esse fio? Ao invés dele cair, o hormônio da gravidez vai lá e segura esse fio. E aí amanhã tinha outro que estava programado para cair. O hormônio da gravidez vai lá e segura esse fio, não deixa ele cair. E assim o hormônio age durante 9 meses, segurando fios que já deveriam ter caído. Então ele prolonga a fase de crescimento dos fios. Então são fios que já eram para ter caído, já eram para ter terminado o ciclo e não terminaram pela ação do hormônio que está muito alto durante a gestação. Isso tem que ficar muito claro, porque entendendo isso, a queda de cabelo pós-parto, ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Então, muito bem. Quer dizer que a mulher, durante a gestação, ela vai perder menos fios do que ela normalmente perderia? Sim, porque tem um hormônio que está segurando fios que deveriam cair. Então, você pode perguntar para essas mulheres que fazem a queda no pós-parto, você pode perguntar, se elas tiverem prestado atenção, elas vão te responder, durante a gestação meu cabelo caiu super pouco, muito menos do que ele cai normalmente. Então isso é um ponto importante para fazê-las compreender o mecanismo de ação dessa patologia. Pois bem, então a gente sabe que os fiozinhos estão lá querendo cair e tem um hormônio que não tá deixando, que tá segurando eles lá. Perfeito. O que acontece? Uma hora o bebê vai nascer, né? Então a mulher tem o parto, na hora que a placenta vai embora, os níveis hormonais eles vão voltando para o nível normal, né? Um nível não gravídico hormonal. E quando isso acontece, aqueles pelinhos que estavam lá sendo segurados pelo hormônio, eles perdem a ação daquele hormônio, porque aquele hormônio volta para o estágio, para o valor normal. Então, aqueles pelinhos que eram para ter caído durante os 9 meses de gestação, eles vão cair na hora que eles perdem a ação daquele hormônio. E aí eles vão cair junto com os que já estavam programados para cair naquele dia. Então, sim, a mulher vai ter um aumento importante da queda diária, porque não está caindo só os que estavam programados para cair naquele dia. Estão caindo aqueles que perderam aquele suporte hormonal e que já deveriam ter caído. Então, tem uma frase que na hora que depois que eu explico e eu falo isso com elas, elas compreendem super bem. Eu falo o seguinte para elas: olha, vocês estão devolvendo para a natureza aquilo que ela te emprestou durante a gestação, porque não é nada além disso. Durante a gestação, alguns cabelos que já deveriam ter caído, eles não caíram, então você ficou com eles emprestado aí no seu organismo e agora eles vão embora, agora eles vão ter que cair. E aí, sim, é um eflúvio telógeno pós-parto. Então, é aquele volume de queda diária muito intenso, muito grande. E aí, uma coisa que é muito característico é o seguinte, porque a gente sente o eflúvio principalmente na região temporal, né? Eu lembro que quando eu passei pelo meu eflúvio, eu fazia assim, eu via o meu couro cabeludo inteiro exposto aqui nas laterais. E aí, muitas pacientes me perguntam isso, mas doutora Manu, por que só cai aqui nessa região das têmporas? Isso não é verdade. A queda, ela acontece difusamente, ela acontece no couro cabeludo todo. A questão é, nas têmporas, a gente já tem menos densidade fisiologicamente. Então, é como se fosse assim, você tem 10 fios aqui, 10 aqui e aqui você tem 100.
Se você perder 5 fios de 10, 5 fios de 10 e 5 fios de 100, aonde que você vai sentir mais essa perda? Se você perder 5 de 10, você tá perdendo metade, então você vai perceber a queda aqui. Agora, perder 5 de 100 não vai fazer tanta diferença. Então, não é porque a queda é localizada aqui, é porque fisiologicamente nós temos essa região menos densa. A queda, ela acontece de uma maneira difusa, mas ela vai ser mais percebida aonde você tem uma menor densidade, tá? Então, a manifestação clínica da doença, né, do eflúvio telógeno é essa. Aumento da queda diária, principalmente, né, quando a paciente vai lavar o cabelo, vai manipular e vai mexer, e essa sensação, essa hipodensidade, né, essa menor densidade nas têmporas. Essa é a manifestação clínica. Bom, e aí? Bom, agora a gente já entendeu. O primeiro passo é orientar a paciente, tá, gente? Tem que orientar mesmo a paciente, porque aqui quem já passou, né, pelo puerpério, é uma fase extremamente difícil. Então, você tem que preocupar com manter o bebê vivo, alimentar o bebê, não conseguir dormir, não ter tempo para você e ainda que se você vai ficar careca ou não, é muita coisa para aquela mãe. Então, alguém tem que assumir essa parte capilar para essa mãe, para que ela não tenha mais essa preocupação e mais esse problema. Então, nós, enquanto profissionais, né, dentro da nossa área, nós temos que ajudar essas puérperas a passarem por essa fase de uma maneira mais tranquila possível. E eu acho que não tem tranquilidade maior do que saber com que você está, saber o que está acontecendo com você, né? Saber com que você está lidando. Porque muitas mães não sabem o que está acontecendo, né? Elas ficam com muito medo do que pode acontecer, se elas podem perder o cabelo todo. E aí o desconhecido, né? O medo do desconhecido, ele pode tomar proporções imensas, porque você não sabe o que esperar dali, então você vai só imaginando coisas ruins, coisas ruins. Então nós temos obrigação de orientar essas mães, né? Sobre o que elas estão passando e o que a gente pode fazer, tá? Então, ponto número 1 da conduta, né, frente ao eflúvio telógeno pós-parto é orientar as mamães. Então, é explicar o que elas têm, explicar como que acontece. Aquela frase que eu falei para vocês é excelente, ó. Durante um período, a natureza te emprestou alguns fios. Agora, você vai devolver para elas, né, para ela. E sempre falar que é uma troca, não é uma perda. Porque na hora que esse fio cai, no lugarzinho dele já vai começar a nascer um novo fio, né? Então, o eflúvio telógeno, independente da causa, sempre é uma troca. É um adiantamento da queda. Nesse caso, não, porque existem outros mecanismos de eflúvio. No caso do pós-parto, a gente está prolongando a queda, a gente prolongou a fase de crescimento. Mas isso daí eu acho que a gente não precisa explicar, porque senão fica um pouco confuso. Então, o que a gente tem que falar não é uma perda, é uma troca, e você está devolvendo para a natureza o que ela te emprestou durante um tempinho. E aí, gente, o que a gente tem, assim, na literatura, né, a gente escuta muito falando assim, eflúvio telógeno, a gente não precisa fazer nada, porque ele vai passar sozinho. Realmente, isso é uma verdade. O eflúvio telógeno, ele tem começo, meio e fim. Então, do mesmo jeito que aquele cabelo começou a cair, vão cair todos e depois ele vai parar. E aqueles cabelinhos vão começar a nascer e a paciente vai se recuperar. Só que eu acho que é desumano você deixar uma paciente nessas condições sozinhas, né? Eu acho que é desumano você falar com ela assim, fulana, isso vai melhorar, aguenta firme aí que vai passar. E um beijo, tchau. Né? Eu acho isso desumano. Então, essa paciente, além de orientação, ela precisa de acolhimento, né? A gente tem que acolher essas nossas puérperas para que elas não sintam mais peso ainda em relação a essa fase que elas estão vivendo, que é uma fase muito conturbada. Então, a gente tem que acolher. Qual é a questão aqui em relação a tratamento? A gente fica muito
sem arsenal terapêutico. Por quê? Porque normalmente essas pacientes estão amamentando, né? E a gente não pode usar nada durante a amamentação, ou quase nada, né, durante a amamentação. Então, mas às vezes a gente consegue fazer algumas coisas para tirar a angústia, né, dessas pacientes, porque elas ficam muito angustiadas. E aí uma coisa que é muito importante aqui, eu queria que vocês prestassem atenção nesse ponto, o puerpério, né, o pós-parto e a amamentação ou não, é um período que a gente precisa ficar muito atento à nutrição dessa gestante, porque é uma pessoa que não tá tendo tempo de comer direito, às vezes não tem tempo de comer qualidade e ela pode ter deficiências nutricionais. E aí a gente sabe que deficiência nutricional é também uma causa de eflúvio telógeno. Então, você já tá tendo um quadro de eflúvio telógeno pelo pós-parto. Você vai ter um outro quadro de eflúvio telógeno por deficiência junto. Você vai prolongar muito mais o quadro dessa paciente. Então, é muito importante que essas pacientes sejam orientadas a fazerem os exames, né, para saber se tá tudo bem, se a parte de vitaminas e minerais tá certinha, né? Porque às vezes perde muito sangue no parto, tem anemia. Então, essas gestantes precisam ser muito bem acompanhadas em relação aos exames laboratoriais para a gente evitar que tenha uma sobreposição de quadros, tá? E aí uma outra coisa que é muito importante também a gente ficar atento é porque às vezes essa paciente ela já tinha uma doença de base capilar e aí aconteceu o eflúvio telógeno pós-parto. E aí o mais comum aqui é que a doença de base capilar seja, por exemplo, a alopecia androgenética. Então era uma mulher que tinha alopecia androgenética, engravidou, no pós-parto ela fez um eflúvio telógeno e aí ela vai sentir muito mais o quadro da alopecia androgenética. Ela vai perceber uma evolução negativa no quadro da alopecia androgenética. Com essas puérperas, né, essas mulheres no pós-parto, o que a gente tem que orientar é que elas precisam voltar ao tratamento da doença de base o mais rápido possível. Nem sempre é possível que volte muito rápido, porque são mulheres que, na grande maioria das vezes, estão amamentando e aí a gente fica com um arsenal terapêutico muito restrito, tá? Mas são mulheres que precisam aí ser orientadas que a doença de base precisa ser tratada. Bom, Manu, e aí, em relação ao eflúvio telógeno, o que a gente pode fazer? Eu sempre encaminho essas pacientes para a terapia capilar, tá? Porque eu acho que na terapia capilar elas vão ter um acompanhamento frequente, elas vão ser acolhidas e o arsenal terapêutico na terapia capilar, ele é menos contraindicado do que os medicamentos, por exemplo, que a gente tem na tricologia médica. Então, essas são pacientes que eu sempre encaminho para a terapia capilar. E aí, o que a gente tem que fazer na terapia capilar, né? A gente vai fazer protocolos estimulatórios, né? Protocolos que vão estimular aquele pelinho que caiu a entrar em ciclo, né? A começar uma fase de crescimento o mais rápido possível para que aquele folículo não entre em fase quenógena, né? Que é aquela fase entre um ciclo e outro que o folículo fica vazio. Então, eu nunca deixo essas pacientes sem acompanhamento. Não são todas que conseguem ir, por exemplo, de 15 em 15 dias, ou toda semana, ou uma vez por mês, na terapia capilar, porque, né, elas têm que cuidar de um bebezinho e nesse comecinho é muito difícil estabelecer horários, né, não é todo mundo que tem uma rede de apoio que possa se ausentar, mas são pacientes que eu sempre mantenho pertinho de mim e, às vezes, mesmo que elas não consigam, né, fazer tratamentos na terapia capilar, eu vou orientando, eu vou acompanhando, eu vou informando, eu vou tranquilizando, porque eu acho que são pacientes que precisam desse acolhimento, tá? Então, pessoal, eu espero que tenha sido proveitoso, né, esse bate-papo rapidinho sobre eflúvio telógeno pós-parto, mas eu peguei aqui as informações principais e compilei para que possa facilitar a prática clínica de vocês,
tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida sobre eflúvio telógeno no pós-parto, deixa aqui pra mim. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Inclusive, eu queria dar um último recadinho. Se você não conhece a comunidade Fio a Fio, eu quero apresentar ela para você. O que é essa comunidade Fio a Fio? É uma comunidade exclusiva para assinantes, voltadas para os profissionais que trabalham com cabelo, tá? Terapeuta capilar, tricologista ou cabeleireiro. E é uma comunidade no Telegram que só assinantes podem participar. E o que é essa comunidade? Ela funciona como uma rede de apoio, ou seja, você tá ali atendendo um caso, teve uma dúvida, manda lá na comunidade as fotos da tricoscopia, o seu caso clínico, porque eu respondo, os outros profissionais que estão lá também respondem. Então a gente tem essa troca super legal de conhecimento na nossa comunidade. Além disso, tem materiais exclusivos para a comunidade, então casos clínicos, artigos científicos, vídeos. Então é uma comunidade super legal e eu queria convidá-los a participar, tá bom? Então um beijo para todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.